Olá pessoal, sou o professor William. Vamos então aí para a nossa sexta aula, falando de resoluções aí de atividades usando notação científica, tá? Problema 1. Algumas bactérias têm comprimento médio de 2 vezes 10 a menos 4 milímetros, aproximadamente. Imagine 10.000 bactérias formando uma fila. Quanto será o comprimento dessa fila? Em centímetros, tá? Perceba que existe aqui uma conversão, né? É necessário que você faça uma conversão de unidade de medida. A informação que ele dá está em milímetro e o que ele quer tem que estar em centímetros, tá? Ok, então tenta fazer, depois vem aqui e dá uma olhada na nossa resolução. Vamos lá. Olha só. Suponha que cada imagem dessa aqui seja uma bactéria. Então a gente imagina 10.000 em uma fila, tá? Aqui esses 3 pontinhos tá simbolizando, né, de maneira implícita que todas as outras bactérias estão aqui. Veja só, se cada uma tem esse comprimento, né, de 2 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros, então é intuitivo que para você calcular o comprimento dessa fila de 10.000 bactérias, você pense de forma aditiva, né? Somar o comprimento de cada uma das 10.000 bactérias, ok? Só que você vai perceber que essa soma é uma soma de parcelas iguais. Afinal, os comprimentos são iguais de cada bactéria. Só que soma ou adição de parcelas iguais é uma multiplicação, né? Então, sendo assim, basta a gente pegar o comprimento da bactéria, de uma bactéria, e multiplicar pela quantidade de bactéria que tem na fila, ou seja, 10.000, ok? Então, vamos lá. Olha só. Se a gente supor uma incógnita x para representar a medida do comprimento dessa fila em centímetros, então x ele pode ser definido por essa expressão numérica. Olha só. Dentro do parênteses está o cálculo para o comprimento dessa fila em milímetros. Veja só, 10.000 vezes 2 vezes 10 a menos 4. O que está aqui dentro é eu querer calcular o comprimento dessa fila de bactérias em milímetros, tá? Porque esse valor aqui está em milímetros. Como o problema ele quer em centímetro, então a gente sabe que para sair de milímetro e para centímetro, a gente tem que dividir por 10. Então eu vou dividir o resultado desse parênteses por 10. E aí eu já posso garantir que esse x ele vai estar em centímetros. Ok? Fazendo essa interpretação, agora é fazer continha. Veja só. 10.000 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quarta. Tá? Vezes esse daqui, eu não modifiquei. 10 é a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a 1. Tá? Então já transformei aqui em notação científica. Perceba que eu vou fazer o uso da multiplicação nessa escrita e em seguida fazer uma divisão também nessa escrita, tá? Então vamos lá, olha. Multiplicação de números na notação científica. Multiplica os fatores decimais, ou seja, 1 vezes 2, e multiplica as potências de base 10. 10 a quarta vezes 10 a menos 4. Tá? Aqui eu ainda não mexi. Estou mexendo apenas no parênteses. Bom, aí 1 vezes 2 vai dar 2. 10 a quarta vezes 10 a menos 4 dá 10 elevado a 0. Por quê? Porque a gente conserva a base 10 e soma os expoentes, tá? Então 4 mais menos 4, isso é 0. Ok? E agora eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por esse, tá? Veja só, divisão de números escrito em notação científica, a gente divide os fatores decimais e divide as potências de base 10. Ou seja, 2 dividido por 1 e 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a 1. 2 dividido por 1 dá 2.
e 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a 1 vai dar 10 elevado a menos 1. Por quê? A gente conserva a base 10, mantém ela, e subtrai os expoentes. Porque aqui é uma divisão de potências de mesma base. Tá? Então, 0 menos 1 vai dar menos 1. Sendo assim, a nossa resposta fica 2 vezes 10 a menos 1 centímetros. Esse é o comprimento da fila, que, em notação decimal, equivale a dizer 0,2 centímetros. Ok? Beleza. Então vamos para o próximo problema. Probleminha 2. Existem seres vivos menores que as bactérias. E aí ele deu um valor para as bactérias, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. Por exemplo, os vírus. Alguns tipos de vírus medem aproximadamente 0,000015 milímetros. Então, um valor bem pequenininho, né? Quantos vírus desse tipo equivalem a uma bactéria? Tá? Ok? Então, vamos lá. Tentem fazer. Em seguida, vem aqui, vamos ver a resolução. Vamos lá? Olha só. Sabendo que o comprimento de um vírus é igual a esse valor que foi dado no enunciado, a gente converte esse valor para a notação científica. Então, veja só. Esse valor, a gente tem que deslocar a vírgula 5 casas para a direita, para que deixe o 1 como algarismo significativo. Assim. Só que deslocar 5 casas para a direita é acrescentar menos 5 unidades na nossa potência de base 10, tá? Lembra, eu falei para vocês, aqui está em notação decimal, a gente imagina o 10 elevado a 0 do lado, e para cada deslocamento que a gente faz para a direita, acrescenta uma unidade negativa na potência de base 10, tá? Então, a gente imagina o 10 elevado a 0, então, como vai deslocar 5 casas para a direita, a gente acrescenta naquele zero do expoente menos 5 unidades, ficando dessa forma. Bom, aí deve-se pensar da seguinte forma, olha, quantas vezes o comprimento do vírus cabe no comprimento da bactéria? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter para resolver essa ideia aqui, ó, quantos vírus desse tipo equivalem a uma bactéria. É dessa forma que a gente tem que pensar. Pensar desse jeito é pensar em dividir, tá? Afinal, a definição de divisão é exatamente de maneira informal essa frase, tá? Quantas vezes alguma coisa cabe dentro da outra, ok? Então, se a gente supor x como sendo a quantidade de vírus equivalentes a uma bactéria, temos que x pode ser dado por essa expressão: o comprimento da bactéria dividido pelo comprimento do vírus. Ok? Veja só, aqui já está transformado em notação científica, olha só. Beleza? Porque aí se eu dividir o comprimento da bactéria pelo comprimento do vírus, o resultado disso é exatamente quantos vírus são equivalentes à bactéria. Beleza? Então veja só, como a quantidade de vírus que a gente vai encontrar aqui, ela é um número de contagem, né? Eu estou contando alguma coisa, então é desnecessário o uso disso aqui, ó, tá? Das unidades de medida. Então, isso são cancelados. Beleza? Em seguida, perceba, divisão de números em notação científica é dividir os fatores decimais e dividir as potências de base 10. Olha só, dessa maneira. Ok? Show de bola. Então, veja. 2 dividido por 1,5 vai dar 1,3333 infinitamente. É uma dízima periódica, tá? Ok? Tem a barrinha aqui em cima para representar que o 3 é o período que repete. Ok, agora veja. 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 5, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 4 menos 5. Nessa forma aqui, ó.
tá? E aqui tem uma regrinha de sinal, né? Menos com menos vai dar mais. Então, na verdade, essa continha aqui é menos 4 mais 5, ou 5 menos 4, tá? A ordem das parcelas não altera uma soma. Que isso aqui vai dar, então, 1 positivo. Ok? Vai dar 1 positivo. E aí, claro, você pode multiplicar aqui 1,333 vezes 10, isso aqui é o 10, e a gente encontra, então, 13,33333. É uma dízima periódica. Como nós estamos procurando um número natural para representar a contagem de vírus que equivalem à bactéria, então a gente tem que aproximar esse valor para um número natural. E a melhor aproximação aqui é por falta, né? É exatamente o 13. Afinal, esse algarismo aqui é o 3, tá? Ok, então a gente pode concluir, né? Aqui, ó, portanto, equivale a 13 vírus aproximadamente, tá? Uma bactéria que tem esse comprimento equivale a 13 vírus que tem esse comprimento. Show? Maravilha. Próximo probleminha. Considerando que 20 gotas de água têm a capacidade de 1 vezes 10 a menos 3 litros, qual será a capacidade em ml de uma gota? Ok? Perceba que ele dá a informação em litros e ele está querendo em ml. Tem que existir uma conversão de unidade, tá? Tem que lembrar da escalinha do litro lá. Então vamos lá. Olha só. Supondo x com uma capacidade, né, em ml de uma gota de água, podemos representar o x por essa expressão. Veja só. O que essa expressão está dizendo? Eu estou pegando essa informação, tá? Que é a quantidade de litros de 20 gotas, e estou dividindo por 20. O que isso implica? Implica que quando eu fizer essa continha aqui, eu vou estar achando a capacidade de uma gota, tá? Afinal, pegar a capacidade de 20 gotas e dividir pela quantidade de gotas, você acaba encontrando a capacidade de uma gota. Então, o resultado disso aqui vai ser a capacidade em litros, tá? Afinal, eu não mudei isso aqui, de uma gota. Mas como eu estou querendo em ml, eu vou multiplicar por 1000 esse resultado, tá? Multiplicar por 1000 por quê, professor? Veja que para você sair de litros e ir para ml, você precisa multiplicar por 10, vai para decilitro. Multiplicar por 10 de novo, vai para centilitro. E multiplicar por 10 de novo, você vai para ml. Ou seja, um salto direto de litro para ml é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Daí, esse 1000 aqui multiplicando. Ok? Entendi. Então, agora vamos para nossas continhas. Bom, aqui, ó, eu não mexi aqui. O 20 eu transformei em notação científica. Ok? 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 1. E 1000 é a mesma coisa de 1 vezes 10 a terceira. Beleza? Ok. E aí, gente, ó, é só dividir esse valor. 1 dividido por 2 dá meio. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 1 vai dar 10 elevado a menos 4. Por quê? A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Olha só. Menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Ok? Beleza. E aqui é só colocar do ladinho que eu não mexi nisso ainda. Ok? Agora sim é que eu vou multiplicar esse resultado por esse valor. Então vamos lá. Olha só. Meio vezes 1 dá meio. Né? Fator decimal vezes fator decimal. Potência de base 10 vezes potência de base 10. Mantém a base e soma os expoentes. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Ok? E aqui, ó, você já tem praticamente a solução, né, desse problema. Está em notação científica? Não. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente
desloca a vírgula para a direita uma casa, e como você deslocou uma casa para a direita, você acrescenta uma unidade negativa no expoente, ou seja, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 ml. Ok? Portanto, uma gota de água tem 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml de capacidade. Show? Maravilha. Vamos para o próximo. Ao nível do mar, sobre a temperatura de 25 graus Celsius, 1 litro tem a massa igual a 1,2 gramas. Nessas condições, qual é a massa de ar em uma bolha de sabão com 5 centímetros cúbicos de volume? Tá? Então tenta imaginar uma bolha de sabão que é como se fosse uma esfera oca, né? Dentro daquela esfera existe ar, né? E ar, ele pesa. É pouco, mas pesa. Tá? A 25 graus Celsius ele tem um peso. E esse peso, né? Essa força, peso, ela tem uma massa, com certeza. Tá? E é justamente essa massa que ele está querendo calcular. Beleza? Então veja só. Vamos à resolução. Tome 5 centímetros cúbicos igual a 5 vezes 10 elevado a 0 centímetros cúbicos. Então aqui eu estou apenas admitindo, né, ou convertendo esse valor que está em notação decimal para a notação científica. Beleza. Para converter para decímetro cúbico, basta dividir por 1000, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira. Isso a gente tem que lembrar daqui, ó, dessa escalinha, tá? A escala do metro cúbico. Se eu estou em centímetro cúbico, para mim ir para o decímetro cúbico eu divido por 1000. Ok? Por que eu preciso ir para o decímetro cúbico? Para poder pular para a escala do litro, tá? É uma ponte de conexão entre essas duas escalas. A escala do volume em metros cúbicos para a escala da capacidade, né? A escala do litro. Ok? A gente sabe que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, beleza, olha só. Ou seja, o volume da bolha é equivalente a 0,005 decímetros cúbicos. Ou seja, eu peguei os 5 e dividi por 1000. Vai dar 5 milésimos. E aí já não é mais centímetro cúbico, é decímetro cúbico. Só que 5 milésimos é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Beleza, entendi. Então, veja só. Parou aqui, ó. Como a gente sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então a capacidade dessa bolha é de 5 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Tá? É o mesmo valor, a gente só troca a unidade de medida. Por isso que essa escala, né, essa ponte de conexão aqui das escalas, é a que eu curto mais, tá? Ela é basicamente você só troca a unidade de medida, mas o valor é o mesmo. Olha só, o valor daqui é exatamente o mesmo daqui, por essa relação. Show de bola? Bom, daí, veja só, se a gente supor x, tá? X, ela é uma letra que está representando a massa de ar dessa bolha de sabão. Temos então que x ele pode ser dado por essa expressão. 5 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Que é a capacidade dessa bolha de sabão, beleza? Vezes a massa de 1 litro, tá? De 1 litro de ar. Olha só. Tudo bem? Por que, professor, vezes? Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, tá? Veja só, se aqui tivesse, por exemplo, aqui é 1 litro de ar, tem essa massa. Se fosse 2 litros, ia ter o dobro disso, né? Se fosse 3, ia ter o triplo dessa massa. Então você percebe que é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais litros de ar eu tenho, mais
massa eu vou ter. Ok? Quanto menos litros de ar eu tenho, menos massa eu vou ter. E isso a gente resolve com uma multiplicação, tá? Ok? Então veja só. 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1,2 vezes 10 elevado a zero gramas. Ok? Show de bola. Isso aqui, gente, é a mesma coisa de pensar em porcentagem também. Ó. Esse valor aqui é a mesma coisa que 0,5% da massa de 1 litro de ar. Ok? Então isso aqui seria o percentual e esse aqui seria o todo. E o x seria a nossa porcentagem. Dá para pensar dessa forma também. Então veja só, multiplicando isso aqui, é fator decimal vezes fator decimal, potência de base 10 vezes potência de base 10. 5 vezes 1,2, isso dá 6, tá? E 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a zero, 10 elevado a zero é 1, então multiplicar qualquer número por 1 é ele mesmo. Vai dar 10 elevado a menos 3. Então essa é a solução, tá? Ou seja, a massa de ar dentro dessa bolha de sabão que possui 5 centímetros cúbicos de volume tem exatamente 6 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Isso aqui é a mesma coisa que 6 milésimos de 1 grama. Certo? Em outras palavras, seria 6 miligramas. Tudo bem? 6 miligramas. Show de bola. Probleminha 5. A massa de um átomo de oxigênio é igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Essa é a massa de um átomo de oxigênio. Qual é a massa em miligramas de 2 vezes 10 elevado a 19 desse elemento, átomos desse elemento? Tá? Perceba que aqui ele dá a informação em gramas, ele está querendo em miligramas. Logo, você tem que fazer uma conversão na resposta final. Ok? Então, vamos à resolução? Então, gente, supondo x como sendo a massa dessa quantidade de átomos de oxigênio em miligramas, a gente pode declarar que x é da seguinte forma. Olha só. X é a mesma coisa que 2,7 vezes 10 elevado a menos 23 vezes 2 vezes 10 elevado a 19. Esse parênteses aqui é exatamente o cálculo da massa em gramas dessa quantidade de átomos de oxigênio, ok? Sabendo que cada átomo de oxigênio tem essa quantidade de massa em gramas, ok? Quando eu fizer esse parênteses, a gente vai encontrar a massa desse total de átomos de oxigênio em gramas. Como a resposta quer em miligramas, então a gente multiplica por 1000. Afinal, para você se deslocar de grama até miligrama, você, para dar esse salto, precisa multiplicar por 1000. Ok? Por isso que está sendo multiplicado por 1000 aqui. Sendo assim, vamos fazer primeiro a transformação aqui. Ó. Transformei primeiro o 1000 em 1 vezes 10 elevado a menos 3. Ok. Agora, vamos fazer a multiplicação disso tudo aqui de uma forma mais rápida, né? Olha só, fator decimal multiplicado por fator decimal. 2,7 vezes 2 vezes 1, ok? E aí potências de base 10 vezes potência de base 10. 10 elevado a menos 23 vezes 10 a 19 vezes 10 elevado à terceira. Fazer esse produto aqui vai dar exatamente 5,4. Fazer esse produto aqui, a gente mantém a base e soma, tá? Os expoentes, ok? Veja só, 19 mais 3, isso aqui vai dar 22. 22 somado a menos 23, isso dá menos 1, tá?
Então, por isso que tem esse expoente aqui, menos 1. Mantém a base e soma os expoentes. Resposta final, 5,4 vezes 10 elevado a menos 1 miligramas. Tá? Isso aqui é a mesma coisa de 54 centésimos de 1 miligrama. Tudo bem, gente? Finalizando, então, a nossa primeira aula aí de resolução de problemas. Espero ter ajudado vocês a ganhar um pouco de habilidade, tá? Em resolver situações desse tipo. Até a próxima aula.